Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também o que me comer viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, felicitações por terem vindo às 40 horas. Nosso Senhor os esperava aqui. Ele ficou contente com as visitas e com a presença nas conferências, que penso que poderia ter sido maior, mas cada um tem seus trabalhos. Mas aqueles que puderem, no ano que vem, não deixem de vir. Por quê? Santa Escolástica, antes de morrer, pediu a São Bento de passar a noite inteira conversando com ele. Não era um pedido inútil. A gente precisa do alimento. E o alimento intelectual inflama a vontade. Uma vontade que não está interessada em conhecer o que Nosso Senhor nos revelou, ela não terá um grande ímpeto, não terá um grande impulso de amor para com Deus. A gente só ama o que a gente conhece. Então não deixem de vir quando é possível. Sei perfeitamente que às vezes não é possível. As mães de família que têm já alguns filhos, que começam a ser numerosos, têm que ficar em casa, inteiramente compreensível. Mas se houve alguém que negligenciou, que no ano que vem faça, não negligencie, mas venham às conferências. Às vezes podem não ser transcendentes, podem não ser assim, extraordinárias, mas sempre tem algum conteúdo. No Solefeve, em Econa, havia alguns alunos que diziam: não, esse professor aí não é bom, eu não estou contente, e queriam então, tem um até muito arrogante, que abria o livro de uma outra matéria na aula do professor. O Solefeve os repreendeu vivamente e alguns ele expulsou do seminário. Ele dizia: uma aula que foi preparada, sempre tem algo para a gente se alimentar. Então, aqueles que podem, aqueles que têm o tempo livre, que não têm nenhuma obrigação, não deixem de vir às conferências. Elas são organizadas para os senhores e as senhoras, não, para o bem das suas almas. Então, aproveitem bem. Mas agradeço a todos que vieram. Sei que praticamente todo mundo veio adorar Nosso Senhor nessas 40 horas. Nosso Senhor é muito agradecido. Nosso Senhor que espera a nossa reparação. Ele pediu a Santa Margarida Maria, ele pediu em tantas ocasiões, que nós reparássemos os sacrilégios que são feitos contra a majestade de Deus, contra o seu sacrifício, contra o seu amor e contra a honra infinita que nós lhe devemos. O tema dessas 40 horas foi o sacrifício de Nosso Senhor. Sacerdócio de Nosso Senhor. E o ato principal do sacerdócio é o sacrifício. Então, peçamos a Deus que a gente possa compreender um pouquinho que seja o que é o sacrifício de Nosso Senhor. Por pouco que seja, o sacrifício só se oferece a Deus. E Nosso Senhor ofereceu o sacrifício perfeito, o sacrifício mais perfeito que se possa existir, porque primeiro ele era Deus. Segundo, o seu corpo pertence a Deus, já que pela união hipostática, essas duas naturezas pertencem à única pessoa do Verbo. Então, Nosso Senhor ofereceu um corpo santo, uma santidade infinita. No Antigo Testamento só se podia oferecer uma vítima que fosse perfeita, que não tivesse defeitos. Pois bem, Nosso Senhor é esse Cordeiro, sem defeito, sem mancha, nem nada de semelhante. Ele então se ofereceu. Esse sacrifício foi total. No Antigo Testamento havia vários tipos de sacrifício. Uns era só um oferecimento, outros eram se queimava uma parte, outra parte se dava para os sacerdotes. E havia um que é o holocausto, no qual tudo era consumido. E Nosso Senhor se ofereceu
em vítima de holocausto, para a redenção dos homens e também primeiramente, para Deus. Porque o sacrifício tem quatro fins. Primeiro fim, a adoração. Ele deu um sacrifício de adoração ao Pai, sem o menor limite. Ele sacrificou tudo ao Pai para reconhecer a soberania infinita de Deus sobre todas as coisas e sobre Ele mesmo. Nosso Senhor ofereceu seu corpo e sua alma num impulso de amor quase infinito. Impulso de amor do coração de Nosso Senhor, que depois Nosso Senhor disse: aqueles comerem o meu corpo, assim como eu vivo pelo Pai, assim quem comer o meu corpo, viverá por mim. Então, o que fizeram os mártires, senão viver com esse mesmo sentimento? Assim como Nosso Senhor, que é o nosso chefe, Nosso Senhor que nos alimenta, Nosso Senhor que nos comunica esse mesma inclinação do seu coração, fez com que os mártires também dessem suas vidas, e dessem voluntariamente, e deram tudo, não reservaram nada, como Caim. O sacrifício de Caim não foi aceito. Por que não foi aceito? Porque Caim reservou a melhor parte para ele e deu o resto para Deus. Figura daqueles que não adoram a Deus, que não têm reverência para com Deus, que não têm essa reverência pela qual Nosso Senhor foi atendido na sua paixão. Segundo objetivo, segundo fim do sacrifício é a ação de graças. Ação de graças pela criação, ação de graças pela encarnação, ação de graças pela redenção, ação de graças pelas comunhões recebidas, por todos os sacramentos recebidos, uma lista infinita de graças recebida pelos homens desde Abel até o último eleito que morrerá sobre essa terra. Quanto ação de graças pela maternidade divina de Nossa Senhora, pela maternidade de Nossa Senhora sobre nossas almas. Quantos motivos de agradecimento. 40 horas não é demais para a gente agradecer a Deus e oferecer a Ele os nossos atos de agradecimento. No entanto, nós podemos agradecer convenientemente através da missa. A gente deve se unir ao sacerdote depois da consagração e oferecer ao Senhor, já que Ele é nosso, já que Ele morreu por nós, oferecê-lo como nossa ação de graças. Oferecer como adoração e como ação de graças. Terceiro fim, a reparação. Reparação, propiciatório. O fim do sacrifício que é propiciatório. Por quê? Porque Nosso Senhor morreu pelos nossos pecados e a missa ela é oferecida para que nossos pecados sejam apagados. Então, um fim para nós de uma importância infinita. Como é que nós poderemos entrar no céu se nós temos nossos pecados não perdoados? Como é que nós podemos aproximar de Deus se nossos pecados não são perdoados? Então, eu devo oferecer a missa nessa intenção. E a missa me ajudará a fazer em seguida uma boa confissão e viver numa atitude de arrependimento e ter a contrição perfeita. Então, a missa nos obtém o perdão diretamente para os pecados veniais, indiretamente para os pecados mortais, nos dando os sentimentos de contrição que nos levarão a fazer confissões cada vez melhores e ter o bom propósito. O que falta muitas vezes na confissão é um propósito à altura de nossos pecados. Eu sei que não é fácil vencer os pecados, mas a gente deve pedir essa graça. Quantos conseguiram suprimir o pecado mortal de suas vidas? É o normal, o caminho normal de um católico é suprimir os pecados mortais. E se a gente vê que a gente tem ainda uma fragilidade, façamos um bom propósito. Peçamos a Deus na missa que a gente tenha realmente o propósito de não pecar mais, antes morrer do que pecar, como dizia São Domingos de Sávio, resolução dele na primeira comunhão, antes morrer do que pecar. Então façamos um propósito verdadeiro, porque às vezes a gente confessa assim como de praxe e não para se dar conta
que eu tenho que empenhar-me totalmente. Eu não posso ofender a Deus, isso é um absurdo. Como é que eu vou ofender a Deus? Se Deus é o meu Criador, meu Salvador, de minha beatitude, como é que eu vou botar uma oposição entre eu e Deus? Que loucura! Eu sei que às vezes é por uma pessoa mesmo não querendo, às vezes peca, mas ela tem que formar um bom propósito. Ela tem que montar também uma estratégia. O Senhor disse aos apóstolos: vigiai e orai. Vigiai significa pensem, pensem. Se é a bebida que me faz cair, se é o bar que me faz cair, tomo a resolução de não ir no bar. Pronto. Não ir no bar. Não é tão fácil assim, mas tem que começar com esse propósito. Se eu falo assim, não, eu me confessei porque eu bebedei, não, mas eu vou ficar mais forte da próxima vez, e continuo a frequentar os mesmos lugares, as mesmas pessoas, os mesmos amigos, entre aspas, né? E ali você vai cair. Então tem que falar, não, eu não, tomar uma resolução, eu não vou mais naquele local, porque aquele local me faz cair sempre. Se eu vou ainda, falta de inteligência, vigiai e orai. Vigiai, usai a inteligência. Deus lhes deu inteligência. Então, se é o celular que é o que faz tropeçar, bote uma resolução inteligente. Quem não é inteligente não entra no céu. Não é inteligência de saber falar chinês e mil línguas. Não é isso, não. Mas quem usa a inteligência. A inteligência foi dada para ser usada. A virtude da prudência está na inteligência. E a prudência é necessária. Sem prudência, a gente não vive uma vida cristã. Impossível. Impossível. Então eu tenho que olhar em face o problema. Por que que eu estou assim? Qualquer que seja o pecado, mesmo pecado venial, deliberado, devo combatê-lo também. Então eu vejo o que me faz cair. É isso? Qual é a solução para isso? Uma pessoa que, não sei, que é um bom administrador, ele vê as coisas em face. O que está ruim na contabilidade? É isso. Onde está indo o dinheiro? Aqui. Onde está desperdiçado o dinheiro? Nisso. Ele vai e bota ordem na firma dele. Tem firmas que andam muito bem. Muito bem, por quê? Porque tem um bom administrador. Ele olha com objetividade e toma as decisões e vai para frente. E como é que nós não administraríamos bem a nossa alma? Que loucura! Administrar bem outras coisas e administrar mal a nossa alma. Loucura, perfeita loucura. Então peçamos a Deus que nós possamos também nós tomarmos verdadeiras disposições para não pecar, para que esse fim do sacramento, que é a propiciação, que é de pagar os nossos pecados, que ela exista para nós. Que loucura, que tristeza assistir à missa e depois ir para o inferno. Que loucura! Pode acontecer. A pessoa se obstina no pecado, mesmo indo à missa, irá para o inferno. Morrer ao lado de um lago de água pura, morrer de sede, ao lado de um lago de água cristalina ou de um poço. Que loucura! E para isso, como é que eu vou fazer? Usando o discernimento e a oração. Vigiai e orai. Último fim do sacramento, pedir novas graças. Pedir graças para nós, para Friburgo. Quantas calamidades acontecem no mundo, porque o mundo peca e não muda. O mundo peca e não faz reparação. O mundo peca e não pede a Deus a graça de realmente fazer reparação. Se a gente vê que nosso bom propósito é fraco, a gente vê que tudo está fraco em nós, peçamos a Deus. A missa é o fim, um dos fins da missa, o quarto fim, é obter novas graças. As graças que a gente pede, né, de um fim, pode pedir no outro também. A graça da propiciação, eu posso pedir que Nosso Senhor nos seja propício, que essa missa de hoje tenha uma repercussão grande em suas almas. E assim nós estaremos honrando a Deus e salvando nossas almas. Lembrar ainda também que as almas santas, as almas que procuram a santidade, elas fazem bem o bilhete de Quaresma, não só de Quaresma, mas elas têm essa intenção de oferecer a Deus algo.
O sacrifício só se oferece a Deus. A missa não é oferecida nem para um santo, nem para Nossa Senhora. É oferecida a Deus, em honra de Nossa Senhora, em honra de um santo. Mas o sacrifício é só a Deus. Uma pessoa que fizesse um grande sacrifício, não sei, para arrumar um emprego, então cuidar da família dele, que fosse só no nível natural, isso aí não é sacrifício. Isso é um esforço, mas não é sacrifício. Sacrifício eu ofereço a Deus, só a Deus, e a mais ninguém. Então, que a gente possa olhar a vida dos santos. Santa Teresinha se ofereceu como vítima de holocausto ao amor misericordioso. Eu conheci um monge, que foi monge daqui, depois foi para Belega, ele fundou Belega. Ele pediu a permissão de se oferecer à justiça de Deus e morreu alguns anos depois em Belega. E olha que coisa impressionante. Se ofereceu como holocausto, totalmente. Ele ofereceu a vida dele à justiça divina. E Deus, aparentemente, aceitou. Ele morreu alguns anos depois de chegar em Belega. Então, não é uma coisa tão assim, só Santa Teresinha, não. Uma coisa que está entre nós aqui. O Abbé Lapra, da Fraternidade, outro. Não sei se ele fez um oferecimento, mas tem se tem essa impressão, de tal maneira ele soube suportar o sofrimento. Então nós também. E a irmã de Santa Teresinha dizia, não me venha com essa história de vítima de holocausto, que eu não aguento isso não. Eu já tenho muita dificuldade na vida carmelita, eu não aguento isso não. Eu não quero saber disso não. E ela falou, mas olhe bem, eu não estou me consagrando como vítima de holocausto à justiça de Deus, como fez o monge do qual estou falando. Foi como vítima de holocausto, amor misericordioso. O que você teme? O que você está temendo? Não tem nada a temer do amor misericordioso. Então pensemos bem em nossa vida, mesmo que eu não faça esse ato, né? A gente pode fazer também. Tem um texto, só pegar o texto, se preparar também, conversar também com o diretor e fazê-lo. Mas muitas coisas durante a vida, durante o dia, hoje mesmo, eu posso oferecer como sacrifício. Mas quantas coisas eu posso fazer assim? Posso suportar uma pessoa, que é um pouco difícil para mim, em espírito de sacrifício, oferecer a Deus. Como posso também ficar impaciente e não oferecer coisa nenhuma. Nesse caso, não é sacrifício. A pessoa pode suportar uma coisa assim, murmurando, né? Muito pesada, não tem valor nenhum. O outro suportou uma coisa menos pesada, mas ofereceu a Deus, tem grande valor. Um receberá a punição dos impacientes e murmuradores, outro receberá a recompensa dos que oferecem a Deus um sacrifício. Então, durante essa quaresma, né, nós podemos fazer vários sacrifícios por dia, pequenos, mas vários. Então, que Deus nos ajude a oferecer a Ele, ao menos aqui. Eu estava vendo umas músicas ali, para talvez botar para a escola. O mundo está realmente, cada vez mais, impregnado de um princípio contrário inteiramente ao sacrifício. Tudo tendência a piorar. Então, no mundo, está diminuindo o número de almas que oferecem um sacrifício a Deus. Esse número está diminuindo assustadoramente. Ora, o que mantém o mundo ainda, menos assim, nos dizem os santos? É a missa e são as almas que estão unidas a Nosso Senhor. Se nós oferecermos sacrifício, nós estamos protegendo a região, estamos protegendo nosso país, estamos protegendo o mundo inteiro, estamos protegendo a igreja. E se nós não fizermos sacrifício, nós iremos para o outro lado, daqueles que querem só gozar a vida. Gozarão essa vida, mas só essa vida. Enquanto que aqueles que aceitam de seguir Nosso Senhor disse, assim como eu procedo do Pai e vivo para o Pai, aquele que comer o meu corpo viverá por mim. Então, peçamos ao Nosso Senhor que ao comungar, Ele nos comunique a sua inclinação, o seu espírito de sacrifício, a sua caridade sobretudo, porque é a caridade que mantém o mártir na sua morte, na sua fogueira, ou não sei qualquer que seja o modo de morte. É a caridade
que sustenta o desejo do sacrifício. Tudo é na igreja, para a caridade, pela caridade e com a caridade de Nossa Senhora e de Nosso Senhor para conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.